Tractana Mandrake, o podcast, hoje um episódio muito especial com a minha amiga e uma das melhores produtoras executivas, estava aqui falando, talvez a melhor, Mari Ricciardi. Obrigado, Mari, por você ter vindo. Sabe que eu te admiro muito como profissional, uma pessoa, uma mulher poderosa. Então, eu quero também agradecer os nossos apoiadores, a Barco Projetores de Cinema, a Sony Câmeras e o Grupo Cine, que estão aí por todo o Brasil. Mari, vamos lá, obrigado por ter vindo. Obrigada a você por esse convite e pela oportunidade de falar sobre o nosso audiovisual. Eh, e a gente que se conhece há bastante tempo, né? Então acho que eu Sim, tenho uma certa intimidade aqui para falar de como a gente começou e para onde a gente acho, está indo. essa é a ideia, a gente ter um papo íntimo, profissional e trazer as verdades, né? Eu acho que é isso. Acho que obrigado então pela sua presença. Mas começando, vamos falar de você. Conta um pouco de você. Bom, eu sou de Londrina, no Paraná. Olha, eu já, tipo assim, vem o corte, gente! Não, é isso aí, é isso aí. Bom, eu sou de Londrina, no Paraná, e atuo como executiva aqui há cerca de 20 anos, né? Passando por todo o chão de fábrica, então começando como assistente de produção, assistente de desenvolvimento e produtora de desenvolvimento, assistente executiva. E hoje eu tenho o privilégio, né, de estar como produtora e executiva à frente de uma grande operação chamada ARC Entertainment, Demais. que faz parte da FSB Holding. Chique. Ah, mas acho que para chegar até aqui é isso, né? Eu atuei em produções muito especiais, como Minha Irmã e Eu, né? Um filme dirigido pela Susana Garcia, Sim. protagonizado pela Ingrid Guimarães, Tata Werneck, e que fez uma bilheteria, né? Assim, somente na sala de cinema, 2,5 milhões, né, de Caramba. espectadores. Então, esse é um número que eu me orgulho muito. E é um Expressivo. trabalho de equipe imenso, obviamente, né, para ter esse resultado. Eh, Tenho o privilégio de ter atuado como produtora no Impuros, né, série da Disney Plus, Hulu, Disney Isso é muito Plus, legal. né, e de ser a mãe do Impuros, na verdade, né, porque juntamente com os diretores, né, o Tomás Portela, o René Sampaio e uma equipe de roteiros incrível, além, claro, dos executivos da Disney, né, o Jerome Merle, beijo, Jerome, a gente tem a série mais longeva, a série independente brasileira mais longeva no ar, né? A sexta temporada estreia dia 1º de maio e a sétima temporada está em produção, Uau. né? Então é muito incrível como essa história está seguindo, né? Saber que a gente começou, né, uma história em 2016 e 10 anos depois ela segue aí ainda impactando, iluminando e se conectando com a audiência, que é a coisa mais importante pra gente. É meu sucesso É. total, né? Ah, gente, tem coisas muito especiais. Falar de mim é difícil, né? É, é Assim, difícil, é. nossa, é Esse é um difícil, exercício. é um baita exercício, mas eu sou muito feliz por ter algumas realizações e não satisfeita ainda, né? Tem muita coisa para Segue, fazer. seguimos, né? Seguimos. Ai, que demais, Má. Eu vou, antes de falar, eu tenho várias perguntas para fazer, inclusive dessas produções. Uhum. Eu quero voltar um pouquinho, ainda falando de Mari, eu quero falar da Mari na infância. Vamos voltar aqui. E eu quero, relacionado também ao assunto que a gente está trazendo, como foi a sua infância e o que te conectou para ser o que você é hoje? O que você acha que tem a ver, assim, que te conectou com o que a Mari quer hoje? Uhum. Eu tive uma infância muito privilegiada, né, dentro de uma família com pouquíssima estrutura financeira, mas altíssima estrutura, eh, no lugar do amor, do afeto e da liberdade. Então, eu sempre tive meu irmão ouvindo muita música e me conectando com a música,
E aí, assim, né, eu sou uma musicista frustrada, então acho que é por isso que eu me tornei produtora de cinema, né. Tentei na infância ali e tal, não Quem rolou, nunca? né. E aí meu pai e minha mãe me colocaram no balé, com 4 anos de idade, então eu fui bailarina até os 15 anos, bailarina profissional, né, até os Uau. 15, e atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, né, Uau! também até Eu os não sabia 15. desse Pois lado seu. eu fui atleta profissional, assim, era tipo criancinha que ia pra escola, né, com as coisas do treino e saía no meio do intervalo para ir treinar, viajava muito, já tinha uma certa responsabilidade ali, né, de, eh, atuar em equipe, representar, né, e tinha uma coisa sempre artística ali, né, porque, as coreografias, o colã, a escolha da música, então eu acho que o meu caráter, artístico foi formado ali, mas não como uma artesã, uma artista que realmente criava sozinha e esculpia suas próprias ideias, né. Eu sempre fiz isso muito com técnica, com equipe, com pessoas, com regras, com muita disciplina. Então, eu sempre flertei assim: "Gente, será que eu quero trabalhar com arte ou com negócios?", né, isso sempre ficou nesse limiar. E e também acho que uma coisa muito importante que a minha família sempre me deu foi o cinema. Então eu sempre fui ao cinema. Meu pai é fã de Mazzaropi, Uau. e então, óbvio, né, eu assisti os clássicos ali, né, todos os clássicos em preto e branco, Charlie Chaplin, ou o próprio Mazzaropi, e Trapalhões, né, Xuxa e tudo isso que fez parte da minha infância. Mas Sim. também isso foi sempre me conectando com o cinema de verdade, assim. Então quando eu comecei a ficar adolescente, a minha uma das minhas principais ou a principal diversão que eu tinha era ir à sala de cinema e assistir algo incrível. Eu ficava lendo revistas e vendo, tipo, o que tinha rolado lá fora. E aí, quando um filme estreava em Londrina, que tinha, sei lá, competido em Cannes, eu queria ir, Olha, loucamente, né, assim, e queria ouvir os artistas que nem sempre as minhas amigas estavam ouvindo, assim, mas eu consegui fazer uma bolha para ouvir, para ser formada ali com Caetano, com Gil, com indie uhum. rock, com college rock, né, com grunge também, que era uma coisa que sempre esteve comigo. Teatro também sempre foi muito presente, então eu tive essa formação, assim, tipo, me pegando pela mão: "Vem pra cá, vem pra cá". E aí, às vezes, eu me confundia, assim, sabe: "Será que eu quero ser atriz? Será que eu quero ser diretora? Será que eu quero ser roteirista?". Até que eu entendi, já mais velha, que eu queria mesmo era ser produtora. Entendi mais velha também, porque eu entrei em várias produções Exato, problemáticas, aprendeu na entendeu? prática. Na frente da câmera e atrás da câmera, e aí eu virei e falei assim: "Não, gente, não dá, Você já tem foi que". pra frente das câmeras? Já fui pra frente das câmeras, eu fiz muito comercial de TV, eu vim para São Paulo em 98 como modelo, Uhum, né, e morei sozinha, né, morei com amigas que são minhas irmãs, muitas até hoje, uhum, eh e aí eu me tornei modelo de uma grande agência, de uma agência renomada, e me destaquei muito, claro, fazia muita passarela, né, São Paulo Fashion Week e tudo mais, mas o que mais me levou mesmo para a carreira foi, ser o rosto de algumas marcas, né, tanto em foto quanto em vídeo. uhum. E aí chegou um momento que um dos meus agentes, na época, que é Caico de Queiroz, que hoje é um agente de grandes atores, inclusive, Sim. ele virou e falou assim: "Não, você tem que realmente ser atriz". E aí eu estudei, fiz Macunaíma, fiz Célia Helena, fiz Oficina da Globo, Ó, que legal. fiz Malhação, Chegamos onde nesse ponto. Vamos ver se a gente acha uma ceninha aqui de Mari pra passar. fiz Malhação, fiz Esplendor, fiz participação em algumas coisas, mas sempre flertando também com,
trabalhos como produtora. Eu sempre Uhum. ficava nos 2 lugares, assim, sabe. Então, tipo, eu estava na oficina da Globo, mas eu fazia assistência de direção para documentário, Sim, sabe. Tipo, eu outro queria rolê. estar no audiovisual de alguma maneira e passava tardes fazendo, eh, sábado Hitchcock, e assistia 3 filmes do Hitchcock seguidos, entendeu. E todo mundo falando assim: "Meu, vamos sair, estamos aqui em São Paulo, estamos no Rio de Janeiro". Eu falei: "Gente, não, vai ter sessão Corujão no, né, em filmes que nem existem, em cinemas que nem existem mais, tipo Gemini, assim, tinha umas Sim, sessões da madrugada, que aí vinham os clássicos, e eu ficava muito feliz ali, entendeu. Tipo, não sim, precisava sair pra balada, claro que ia também, obviamente, sim, mas assim, sim, estava muito preenchida por vários lugares, assim. Então, e me envolvendo em produções do qual, tinham várias confusões, e eu comecei a entender, principalmente como assistente de direção, que algumas confusões eram uma falta de governança, falta de gestão da parte da produção executiva e do produtor. Eu falei: "Cara, eu preciso estudar e eu preciso ser isso aqui", sim. entendeu. Porque Eu eu, f como assistente de direção, tinha que resolver várias encrencas, né, fazer umas traquitanas ali com a equipe, e com negociações e com cronograma, que não eram minhas, né, assim, não estavam na minha alçada. E eu tinha que resolver problemas bem pesados com 25 anos, com a produção internacional, a elencão pesado, diretor italiano, e eu tendo que, tipo, tentar segurar a greve de, efeitos especiais e fotografia, sabe. Sim. Então, essa foi uma produção que eu falei: "Ok, foi a minha última como assistente de direção, eu vou estudar e vou voltar aqui e vou ser uma executiva, que não se tornou produtora, porque veio da publicidade, nada contra, tá, os caminhos, acho que são diversos caminhos e tal, mas eu senti essa vontade de estudar e me preparar para ser produtora e ser executiva, porque eu entendi que todo mundo no mercado, ali em 2006, quando eu fui pra Espanha estudar negócios de cinema, Uhum, né, eu entendi que todo mundo tinha um lugar assim: "Ah, eu me tornei produtor porque eu tinha uma produtora de publicidade, aí eu vi que podia fazer cinema, eu entendi como é que captava recurso", eu não pensava realmente em todo o desenho que um produto audiovisual necessita, né. uhum. Ou é tipo: "Ah, eu sou esposa do diretor tal, então eu me tornei produtora porque o Não, diretor jamais. precisava". E aí eu falei: "Cara, é isso, a gente está sendo, né, liderado aí com um audiovisual tão potente, tão poderoso, com uma história tão grande, né, por pessoas talvez que não estivessem tão preparadas". E aí eu senti essa vontade, consegui, né, porque eu não tinha um lastro financeiro, mas eu consegui uma bolsa e fui para a Legal. Que Espanha, demais. né, e consegui voltar, e aí eu voltei já, eh, como com um laço, né, para ser executiva internacional, com uma operação, Uhum. né, com conexão Essencial. internacional, e, assistente executiva mesmo para pegar ali no dia a dia do projeto, né. Uhum, que É demais. isso. Aproveitando, pegando esse gancho, me fala assim, um divisor de águas da sua vida, assim, um desafio que te pegou e falou: "Ah, agora eu sou a Mari, executive producer". Eu acho que foi esse meu último filme como assistente de direção. Eu fiz um filme que eu não sei se vocês assistiram, né, que Aham, chama Anita e Garibaldi. aham. Ele tem a Ana Paula Arósio e o Gabriel Braga Sim, Nunes eu lembro como desse filme. protagonistas, e eu fui assistente de direção dele. Eh Teve o primeiro que foi embora, daí o segundo subiu, eu era a terceira, daí subiu para a segunda, sabe essa dança das cadeiras? Quando viu, eu estava realmente ali como primeira administrando um set de filmagem que era um filme de época, né, a gente estava filmando né, tipo cenas que se passavam no século XVIII, Uhum. né, século XVIII, XIX ali. Dificílimo, hein. A gente filmou em São Francisco do Sul, Santa Catarina, só que a gente transformou São Francisco numa cidade cenográfica, a gente transformou em Laguna, né, que também Uhum. é uma cidade, eh, que fica no sul e que foi onde aconteceu
toda a cena, né, histórica de Anitta, que foi uma mulher muito importante na nossa Sim, história. Eh, e de Antônio Garibaldi, que também foi uma pessoa importante, mas é isso, né? Diretor estrangeiro, era uma coprodução Brasil-Itália, uma ah, das que legal. primeiras, né? Uhum. Enfim, eu estou falando, esse filme foi realizado em 2005, Mas faz tempo. e tudo que você. Eu tenho um tempo aí Não, de não, eu não falei nesse sentido. É Falei assim, nossa, isso! faz Faz o ano tempo, passado. faz tempo, 2005. E eu tenho. E assim, eu às vezes tenho vontade. Sabe aquele documentário que. Gente, eu esqueci do nome do diretor, mas que chama Lost in La Mancha, Sei, que que deu fala tudo assim, errado. deu tudo errado, né, Sei, para fazer o Don Quixote, sei. Terry Gilliam, né, Terry dirigindo e Gilliam. tal. E aí a gente tinha que fazer um tipo Lost em Laguna, sabe? Alguma Teve. coisa, ou Perdidos em Laguna, né? Alguma coisa assim, porque tudo que você pensar, Bruno, aconteceu. É, eu fiz assim, eu não sei quantos planos de filmagem eu fiz nesse filme, mas assim, beirou quase os 200, Uau. porque a gente teve é, 32 dias seguidos de chuva. Meu Deus. E aí nós tivemos problemas com o ator. A gente teve problema com a câmera, né? Eu tô falando de câmera, no caso, película. A gente teve Sim. problema com uma super monstra Panavision. Então, os técnicos tiveram que vir de Los Angeles para poder ajustar. Uau. Eh, a gente teve questões com o elenco de todo tipo, que aí já vira um Big Brother, né? Sim. A gente ficou no De hotel lá, todo mundo, daí vira uma grande família e altas confusões, altas né? confusões ilimitadas. Ilimitadas, assim. E aí, assim, eu acho que eu ficaria esse programa assim, falando de várias coisas, mas não bastava todas. A gente tirou todos os postes da cidade para poder fazer, para poder aterrar, né? Porque, enfim, né, no começo do Sim, século tirar os XIX fios. não tem os postes, né, que tem lá e tal. Então, aí chovia, aí tinha que aterrar tudo de novo, né? Pintar as casas, Nossa, que porque a gente pintava, trampo. então chovia e tal. Tinha batalha naval, então a gente tinha 3 caravelas Nossa, no dentro alto d'água. mar, dentro da água, Dentro d'água lá. tá? Não é E nem é que em isso. estúdio, uma partezinha. E assim, a equipe de efeito cresceu, né? Porque assim, queridos, a gente está fazendo aqui uma batalha naval, entendeu? Então, tipo, Nossa. e administrar tudo. Morreu um figurante durante uma cena de batalha, que foi super delicado. Eu fui parar no hospital com uma alergia bizarra, que eu acho que foi o corpo falando assim, para, porque eu ficava muito tempo acordada. Sim, uma Então, enlouquecida. enlouquecida, e emendando dias acordada assim, né? E tomando energético, e vamos, 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 jovem. Sim. E aí, enfim, fui para no hospital e aí voltei para casa, voltei pro hotel, dormi 32 horas seguidas com o medicamento que eles tinham me Nossa, seu dado. corpo tava precisando, né? Pediu. Exatamente. E aí, para finalizar, Ana Paula quebrou o cóccix. No meio da filma. Tipo, encaminhando para o final. Né, teve uma queda do cavalo e quebrou o cóccix. E aí eu virei e falei, cara, não é O que possível. que mais, né? Entendeu? O que vai acontecer mais? Que mais? E eu olhei para aquilo tudo e eu administrando com uma assistente de direção, problemas que eram de gestão, de governança, de pagamento, de plano, né, e tal. E eu falei: "Bom, eu estou fazendo isso, ganhando por aquilo, eu sou cobrada para colocar a coisa em ordem, mas eu não tenho também a O todo. voz, É, né, né, tipo, a gestão na mão mesmo, exato, né, de né? que uma executiva tem no set". E aí foi quando eu falei: "Acabou, eu não sou mais essa prestadora de serviço nesse lugar, com todo respeito, porque eu acho que mudou muito, o nosso audiovisual. Nosso Uhum, audiovisual é muito mais profissionalizado agora, uhum. eh, em todos os âmbitos, é um setor industrializado, né, então a gente tem muitas regras, a gente tem uma questão jurídica, a gente tem uma questão de controladoria, a gente, tá muito mais sério, né. Super. Então é isso, eu vejo com clareza esse movimento de olhar para algumas produções há 20 e poucos anos atrás, Uhum, para mais e falar: "Acabou esse terreno não profissional, não total. tem mais lugar para isso", né. E aí acho que surgem realmente as produtoras que conseguem
ter uma gestão melhor, né. Inclusive eu tava na mesma época fazendo uns longas-metragens lá na O2, e eu lembro muito do chefe financeiro lá. Eu ia conversar com ele sobre assuntos executivos do filme, e assim, a gente estava numa fase, inclusive eu adoro ele, o Wesley, e é um formador do nosso mercado. Uhum. Ele me falava de caminhos que ele tinha tentado e tinha dado certo com as produções anteriores, e falou assim: então vai por esse caminho, porque eu fiz isso, agora todas as produtoras estão seguindo e tudo mais. Então a gente estava abrindo o mato ali, né? Totalmente, Total. totalmente. E é isso, assim, o eu acredito muito que a gente tem agora, não só uma questão de regulamentação, né, que sempre houve, na verdade, já tinha naquela época, né, e é isso, o que a gente faz é muito arriscado, né. Então, quando você tem um planejamento todo e você tem uma chuva que te pega 32 dias Não é seguidos, muito tempo. você entende? Então, tipo, o que a gente lida é muito complexo, entendeu? Porque por mais que a gente tenha muito planejamento, a gente sempre está contando com algo que pode acontecer. Sim, Então, eu acho que quando a gente vive a gente vive para a gente melhorar, né, essas problemáticas, mas a gente vive também para o mercado melhorar. Eu tenho com certeza certeza. que o mercado é outro por causa de grandes produções que aconteceram coisas ruins e a e Sucessos. sucessos, Ah, entendeu? ah. Então é isso, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo o o Anitta e Garibaldi, que não foi muito feliz, Uhum. o Zé Padilha tá fazendo Tropa de Elite 1, Sim. né, e que ele é um divisor de águas dentro do nosso cinema nacional, Uhum. né. E aí a gente depois foi vindo cada ano com um ou 2 filmes, e aí depois as séries, né, que apontam realmente como, eh estandartes da nossa cultura, estandartes dos nossos valores, não só no Brasil, mas fora do Brasil, não somente no cinema, mas também na nossa casa, na TV, no streaming. Então, é engraçado você fazer essa pergunta, porque é quase uma viagem no tempo mesmo. Ali é Total. um outro momento, né. E Uhum. agora a partir do momento que a coisa cria um processo de produção, vira indústria, e agora a gente vive efetivamente o momento de industrialização do audiovisual, né. Exato. E nós estamos no passo de formiguinha, né? Estamos no construção, mas de 20 anos para cá, eu falo muito que eu fico tentando achar um número de quanto a gente está atrasado pro cinema de Hollywood, por exemplo. Assim, e eu sempre chego numa conclusão que é uns 15, 20 anos que a gente está atrás. É, É, muito. é, Assim, para Holly acho que para Hollywood, eu acho que você está sendo muito fofo, né, mas exato. assim, eu acho que a indústria estadunidense está há uns 30 anos na nossa Então, frente, né. vou até os 30 também. Eu 30 fui, para 40, fui porque, suave. eu acredito que 15 anos talvez seja a indústria sul-coreana, né, Sim. porque eu acho que eles conseguiram entender realmente, o mecanismo principal que a gente tem, que é dar a mão para a audiência, né. Uhum. E quando eu falo isso, eu não estou falando, não estou vendo com, sabe, uma ditadura de tipo: "Precisamos todos ser Paulo Gustavo", Sim. né. Paulo Gustavo é único, o que ele fez é enorme, ele deixa um legado aspiracional pra gente, né. Eh mas a gente acho que se você tem vocação para você fazer este tipo de cinematografia, que incrível, né. Uhum. O Paulo Gustavo, a gente não pode esquecer que ele consegue fazer todo esse êxito, porque ele deu a mão para a audiência efetivamente quando ele saiu com uma peça dele, no Brasil inteiro. Então ele conseguiu conhecer o Brasil profundo. Ele não Sim. ficou num lugar ensimesmado do carioca, que tinha tido acesso, que tinha tido informação, que teve uma mãe que era artista já, né, já tocava piano, cantava e abriu as portas para ele, em uma cidade muito grande, que é o Rio de Janeiro, que é uma uma capital, né, uma das tantas capitais do mundo, assim, né, então,
Sim. ele não ficou com esse complexo da Zona Sul carioca, e ele se abriu para entender o que a pessoa no interior do Mato Grosso está Sim. pensando, né, e como que a reação daquela plateia para com o espetáculo que ele tinha acabado de fazer no interior de São Paulo, mas possivelmente no interior do Mato Grosso tem outra relação, Uhum. né, e aí ele vai tentando organizar aí, o seu pensamento e ele consegue trazer ele faz um amálgama, Hã. eu acho, Sim, sabe, por isso que ele sim. foi tão assertivo. Então Ele foi o que mais acertou. ele foi o que mais acertou. Então, assim, então a gente: "Ah, então tá bom, Mariana, então você está falando que a gente não pode mais fazer filme art house?" Claro que não, a gente precisa. No meu Uhum. pipeline de projetos está cheio, assim. Uhum. Eh, mas o que esse projeto art house vai alcançar, né, assim, de fato, você está fazendo um filme que tem um recorte para atingir, digamos, a terceira idade, né, e qual é o assunto, como que você vai dar a mão para essa pessoa, é um assunto que você quer contar com seus 40 e poucos anos e falar com essa audiência, como que você está se preparando para você efetivamente dar a mão e tornar esse assunto palatável, né, para o público. Total. Então não é sobre você só alcançar milhões, é claro que a gente quer, é muito potente quando você faz alguma coisa que tem um alcance de público, né, e que você, através das redes sociais, você recebe, né, esse carinho, esse ódio, né, e essa reação da audiência com algo que você faz, né. Uhum. Mas seja para 15 milhões ou seja para um marco muito claro ali, 500.000, eu quero atingir 500.000, o que de fato você vai fazer para alcançar esse público, sabe? E não apenas assim: "Ah, eu quero porque eu acho". Que estudo você está fazendo? Que análise você tá levantando, né, eu estou muito no gerúndio aqui e tal, mas é porque é Não, sim, isso, sim, porque, sim. como o que a gente trabalha demora, né, então o que como você está se preparando para efetivamente contar essa história, né, ela não pode só vir do coração, da técnica, né, é uma soma de fatores. Sim. A gente estava falando, inclusive lá fora, eh, do que a gente tem, produzido, né, no Brasil de uma maneira e o mundo globalmente. A gente fica olhando para produções que deram certo, que tentaram e deram certo, e falar de um estudo de público a partir disso também, né. Uhum. E falando um pouco de futurologia, né, porque, enfim, a gente fica tentando adivinhar. Por onde você acha que a gente pode trilhar, caminhos mais palpáveis para fazer estudos, eh, que vão dar certo nesse sentido de projetos que têm mais chance de dar certo, até para players ou mesmo para cinema? Olha, Bruno, eu, Mariana Ricciardi, eu tenho um pensamento que é: a gente precisa olhar para o pipeline da produtora, né, eu falando no lugar de produtora, tá, assim, Uhum, a gente precisa olhar para o pipeline e entender que a gente vai errar em alguns deles, ou que nós vamos desenvolver e eles não vão seguir. É como funciona, digamos, uma indústria que investe, ou uma holding, ou uma grande corporação que investe em startup. uhum, Para mim, cada projeto é uma startup, porque eles têm naturezas, vocação, eles têm tipologias, formatos distintos. uhum, Então eu não posso pensar no modus operandi, tanto criativo como executivo, de uma produção art house para uma produção, comercial que vai para o streaming, eh, com o mesmo um desenho semelhante para um documentário, realmente, assim, cada produto tem que ter um pensamento. uhum, E eu acredito que a indústria precisa considerar isso, não somente as produtoras, mas também as plataformas, as distribuidoras, as exibidoras, os canais, todos os agentes de mercado, a gente precisa entender que, dentro de uma carteira onde a gente vai investir tempo, criatividade e dinheiro, alguns não vão andar, uhum. né.
para que outros vão. Uhum. E isso é investimento que semelhante a muitos dos outros mercados e Sim, setores sim, super. que também são de risco e também, quando você acerta muito, É, é. tanto em relação a prêmios e relevância, quanto em relação a dinheiro, Sim. né. Então, eu acho que a gente precisa, eh, entender muito que a gente vai errar. Esse é o primeiro passo, porque e não fazer as coisas pensando assim: "Ah, eu vou errar, não vai dar certo mesmo". Não, não é sobre isso. Você tem que ser contundente como executivo, como produtor, de que custa tempo e dinheiro esse Uhum. investimento que está sendo feito, não somente por você, mas pelos pares à sua volta, roteiristas, diretores, atores, estúdios e afins. Sim. Eh, mas dentro disso você tentar entender realmente, eh, mais uma vez, qual é a sua audiência, estudar muito se você está preparado para falar sobre esse tema. Será que esse tema, ele é tão relevante para os outros quanto você pensa? Uhum. E o que você vai fazer, né, entendendo que ele é relevante, o que você vai fazer para alcançar, reconhecimento, seja artístico, seja comercial, Sim. né. Não tem regra, né, o Steven Spielberg erra, o Martin Sim. Scorsese erra, e eles estão numa operação de alto nível desde a década de 70, Uhum. né. Então, eu acho que não tem, né, eu acho não, não existe uma fórmula, mas a gente precisa ser contundente com qual que é o cenário que a gente está hoje. A gente está num cenário, né, guerra, guerras acontecendo durante, né, em torno do mundo, a gente tem uma recessão, né, a gente tem um cenário sociopolítico-cultural que a gente precisa levar em consideração. E aí falar assim: "Nossa, será realmente que esse meu filme precisa vir agora?" E se ele precisa porque é um assunto urgente, importante, é uma pauta pungente, porque a gente não sabe o que as pessoas querem ver, né, a gente tem que trabalhar, né, que eu falo, esse exercício de futurologia, ele é a gente tentar antever o que a pessoa nem sabe que ela quer ver, Uhum. né. Então, muitas vezes a gente precisa falar sobre assuntos delicados, sobre temas incômodos, né, mas tendo em vista o cenário que a gente está, será que a gente precisa falar sobre um tema incômodo de um jeito incômodo, né? Será que a gente precisa falar de um tema sensível de um jeito muito sensível? E eu vou voltar para o Paulo Gustavo. Paulo Gustavo tratava de questões muito delicadas e sensíveis, né, o Minha Mãe é uma Peça 3, né, a gente não precisa nem falar, porque, digamos, né, uma drag queen como Uhum. protagonista, Sim. casando um filho gay Uhum. e cuidando da filha que engravidou no primeiro encontro, que mal conhece o pai da fi né, o pai, que arranjou ali para o neto. Então, só que a gente está falando disso olhando, digamos, para a família, olhando para uma nova maneira de olhar as pessoas, colocando toda a sensibilidade, reverência, colorido, deboche, a serviço de uma discussão seríssima. 3 discussões seríssimas, né, a mulher pode fazer o que ela quiser, ela pode estar no lugar que ela puder, desde que ela respeite todos à sua volta. A gente pode amar de todas as formas, homo, bi, tri, hétero, Uhum. e a gente pode se apresentar para o mundo do gênero que a gente se sente mais confortável. A discussão é muito profunda, só que o Paulo Gustavo conseguiu atravessar todas as barreiras sociopolíticas culturais, né. Ele usou de alguns dispositivos narrativos para conseguir falar de assuntos sensíveis num momento onde a gente, né, fragilizado com várias questões, assim, o tanto Minha Mãe é uma Peça 1, 2 ou 3 passaram por cenas muito diversas, né, no nosso cenário, eh digamos, da vida real, da vida civil, né. E ele levou isso em consideração, então ele consegue alcance. Mais uma vez, não acho que é uma ditadura a gente fazer só comédia e só mas gente, vamos fazer é para fazer terror? Vamos mexer com o estômago das pessoas, né. Sim. É para fazer um filme de ação, então que seja,
vamos explodir umas cabeças, né? Não, e nem no impulso, né? Minha mãe, eu lembro uma vez que ela falou assim, que eu acho que é, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto episódio da temporada um, e Uhum. ela falou assim, minha filha do céu, não é possível que você trabalhe com uma coisa que você precisa explodir a cabeça das pessoas. Porque é realmente uma cena tão real que ela ficou super mexida, entendeu? Sim, E aí tá lá meu nome, né? Tipo, produzido por, ó, quem exato, fez olha isso lá. aqui, ó, Exato. Fez de né? tudo. Até explodir a cabeça. Exatamente. Então, mas acho que a gente tem que fazer realmente de forma visceral para que, respeitando, claro, né, o veículo que a gente tem, que é o audiovisual, Uhum. porque ele é forte, mas entendendo que, assim, aquilo tudo é para costurar uma relação entre pai e filha, aquilo tudo é para mostrar como o crime, ele não poupa, não Uhum. barateia, né? Para colocar como a gente tem que ser vigilante socialmente. Sim. E só que tudo isso também com um pouco de funk melody aqui, Uhum, entendeu? uhum. Uns beijos na boca ali Sempre. e umas piadas, né, feitas no meio do caminho para ir dourando a pílula, né? É a liturgia do roteiro, né? Tensão e relaxamento. Sim. Isso é legal. É. Você sabe que eu estudei, eu fui estudar as 8 séries mais vistas da Netflix, né? Eu falei assim, por quê? Aí, eu não sei se ainda tá, foi na época que eu tava estudando, era Round Six, era a primeira. Uhum. Mais vista, a primeira temporada era mais vista no mundo todo, em não sei quantos países, lá, 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 Sim. lá, lá. Eu fui entender por que que por quê? Quais são os elementos que ela apresenta que pegou tanta gente? Aí eu comecei a ver, a primeira coisa que me chamou a atenção foi, brincadeiras infantis que tem no meio da série, que todo mundo passou de alguma forma, foi criança e aí pegou a galera, bolinha de gude, enfim, brincadeiras até que nem tiveram aqui muito, mas Uhum. que é possível ter. Então, assim, sim, é uma brincadeira de criança que pode ser global. Sim. Outra coisa que me pegou muito foi assim, a maneira de contar que você, através de 8, 10 episódios, não lembro quanto você vai contando a história dos personagens. Então, assim, o episódio um, 2, 3 é sobre o personagem X, o outro 4, 5, 6 é do outro. E aí Uhum. você vai se apaixonando por aqueles, né? Você vai criando empatia. Então você vai vendo diferentes formas, por que que as pessoas são assim, e por que que às vezes o vilão é o vilão e por aí vai. Então, foi um lugar que que eles construíram uma narrativa, conseguiram construir que te pega e conseguiram te amarrar, né? Porque não foi um negócio que tipo, tô torcendo por uma pessoa, tô torcendo por várias pessoas aqui. Uhum. Aí o terceiro elemento foi a gamificação, porque a gente adora uma gamificação, o mundo gosta de uma gamificação, né? De Total. um BBB da vida, de um Sim. reality de qualquer estilo, mas que alguém tem pessoas confinadas atrás de um prêmio, Uhum. que nesse caso, aí tem um elemento que eu não consigo entender, que você acabou de falar, que eu consigo entender, mas não consigo entender por que que o mundo gosta tanto, é essa coisa visceral, que é aquele bando de morte, né, que tipo explode cabeças, Uhum. que o povo ama ver, Uhum. né, esse Sim. espetáculo. E assim, é uma das séries mais violentas que eu já vi na minha vida. Uhum. E ela foi a série mais assistida no mundo disparado. Foi uma coisa maluca isso, né? Tipo, a gente aqui achando que é melhor fazer o povo rir, o povo, enfim. É... E aí o povo quer ver mesmo estouro, pô, tiro, porrada de bomba. Pois é, né? Tem uma dicotomia aí que é as pessoas, a audiência adora tiro, porrada, bomba, velocidade, ação, né? Uhum, Porque eu acho que no final do dia, pensando, né, numa rotina uhum. geral, que é minha, sua, né, de muita gente, acorda, né, cuida do filho, vai trabalhar, volta, põe o filho para dormir e
tipo, já deu 8, 9 horas da noite, entendeu? Então, tipo, Acabou. acabou. É um misto, né? Assim, é um misto de produzir muito, né? Fui muito feliz aqui, mas eu tive uma coisa muito rotineira. Então, a Sim. hora que a pessoa vai assistir alguma coisa, ela precisa sair daquele lugar, Sim. daquela linha, assim, né, que não é uma linha tranquila, porque assim, a pessoa pega ônibus, a pessoa tem uma reunião ruim, perde um negócio, então a vida dela já vem com vários dramas, né? Então ela vai se pegar muitas vezes a algo que é tipo quase fantástico, Uhum. né? E seja fantástico, porque tem tiro, porrada, bomba, sangue, Uhum. né, vitória, né, essa coisa dos jogos e tal, seja porque, que aí a gente vem também para outro grande sucesso, né, do Netflix, que é o Adolescência, Uhum. eh, e que são, né, os 2 grandes sucessos em série, né, ali o Aham. Round Six e o Adolescência, que também fala de violência, mas de uma outra maneira, quer dizer, fala de violência não, traz a violência ali na temática, mas com uma outra maneira, ele vem, pelo contrário, né, com outro verniz para trazer consciência, Uhum. mas a gente quer saber, tem uma coisa em suspense ali, né. Os 2 trabalham com a coisa em suspense, que é, né, na adolescência, o menino matou ou não matou, e aí a hora que você percebe que realmente matou, aí você quer falar: "E o que que esse pai vai fazer? Como é que essa mãe vai fazer?". Sim. E a coisa toda vai escalando nessa suspensão, assim como o Round Six, porque é isso, tipo, esse cara vai ganhar, ele vai ganhar, não, ele tá ganhando, mas ele não merece, porque eu vi a vida dele aqui, esse cara deveria perder. Ah, esse cara não é tão legal assim, tem que morrer mesmo, né, tipo, aí você já fica aqui num lugar meio fascista, né, de você tem que morrer, aí a fascista dentro de você grita, você fala assim: "Não, não, não, guarda, sai Segura, 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 daqui, sai segura. daqui Só o filme. você", né. Então, eu acho que algumas, séries, elas séries e filmes, tal, elas mexem com a gente e esse é o porquê a gente faz audiovisual, na verdade, né. Sim. Pra mexer com as pessoas e ter e fazer memórias, né, assim, ter aquele filme que chora ou que você ouve a música, né. Eu lembro uma vez, ai, comentário super classe média sofre aqui, mas eu estava numa loja estava numa loja em São Francisco, né, porque eu acho que essas coisas são muito, né, ali Califórnia, e tal, eu estava comprando um computador. Então, assim, tem todo um trâmite, né, demora, tal, não sei o Sei, quê, sei. Até achar, até nã-nã-nã-nã-nã. comprar. Não, assim, não, eu já cheguei e falei: "Ah, eu quero esse Quero aqui esse e aqui, tal", é. mas, né, Aham. até vai, pega a máquina e testa, liga. E aí eu estava super aqui assim: "Poxa, comprei o computador que eu queria, cara, que felizona", ele ligando, tal, e aí o cara falou assim: "Não, pode fazer aqui, né, a passagem da nuvem, né, seu Sei. computador, tal". Eu estava aqui, tá, 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 de repente começou a tocar o tema de Interestelar, Sim. e eu comecei a chorar num grau, assim, e aí eu estava com o meu primeiro marido, eu falei assim: "Fica aqui, por favor", saí da loja e comecei, né, pra não perder ali, porque estava carregando, né, as coisas e tal, passando a minha conta, né, tipo, Sim. e aí eu assim: "Fica aqui, por favor", tal, e o vendedor assim: "Meu, o que que tá Que ela acontecendo com tá essa vendo pessoa?", que ela aí, né? estava aqui feliz, O aqui do iCloud o mexeu. colega aqui do lado, tal, e aí gente, mas assim, eu não consegui, e eu saí, e é isso que o cinema faz com a gente, né, assim, Uhum, Interestelar uhum. é um filme que eu não posso ver, assim, tipo: "Ah, tá passando aí", sabe, tipo assim, Não, né, puxado. se eu estivesse aqui, ó, trocando aqui de canal, né, que É, a gente não vou faz dar uma mais isso, mas zapiada, assim, é. vou dar uma zapiada aqui: "Ah, tá passando Interestelar, poxa, vou ver", não É, existe como, eu tenho que estar completamente preparada, né, sim. eu tenho que, se eu for ver, eu tenho que estar num No dia específico, assim, sim, ou se e no ambiente seguro tô também. exatamente, ou se não tô aqui e tal ouvindo, deixa eu ouvir aqui um negócio e, de repente, especiais Hans Zimmer, daí, a Sim, hora que vem, assim, eu não consigo ouvir o primeiro acorde. E isso é cinema, sim. né, e isso é audiovisual.
Audiovisual são as pessoas que mandam mensagem falando assim: por que você matou o Hermes? Né? Eu já falo, gente, foi na terceira temporada de Impuros, gente. Isso aí foi em 2020. Vocês estão me cobrando até agora, sabe? Sim, a Tipo, galera tá pegada. tá pegada, e como tem uma questão aí e tal, então a galera fica assim, tipo, né? Não apareceu um corpo, não apareceu ele sendo, sei Será lá. que foi? E aí eu acho que a galera tem no coração. Então, gente, não é muito bom você fazer o seu trabalho, produzir reação, Total. é o que a gente faz. Uhum. E a gente precisa ter muita consciência disso. É muito difícil fazer isso. É muito difícil Sim. fazer uma reação. Então a gente tem que estar consciente de que a gente pode gerar isso, para o bem e para o mal, que leva tempo, que leva dinheiro. Então é algo muito difícil, mas é lindo quando É acontece. mesmo. É lindo. Nossa, é incrível. Fala um pouquinho de Impuros aí, fala um pouquinho do processo dele, desde do que vocês incubaram, o desenvolvimento, quantas diárias a primeira temporada, o que que fez levar para a segunda e por que que é um sucesso nacional. Acho que de trás para frente, eu acho que Impuros é um sucesso nacional, porque ele fala de família, Uhum. né? E eu acho que não tem nada mais precioso, né? Assim, não tem nada mais precioso do que um filho, do que seu filho, tipo, não existe, né? Sua filha, Sim. tipo, não tem nada mais precioso do que os nossos laços. Então, quando você coloca isso no holofote, é, e dentro do melodrama, tá? Porque eu acho que o brasileiro é forjado no folhetim, e é óbvio que eu tô sempre deitando e me alimentando de tudo que é o suprassumo do Oriente Médio, né? Eu amo filme iraniano, eu amo, Uhum. eu falo, né, que eu sou escandinava em algum lugar assim, então a Sim. hora que vem um filme lá dinamarquês, sueco, Sim. islandês, já falo assim, ai meu Deus do céu, já pegou meu coração. É, francês nem se fala, né? Assim, e meu filme preferido é francês, é um que me guia, sabe? Quando eu tô Qual é? banda à parte do Godard. Sei. É Tipo, demais. tô mal, sabe? Tive aquela reunião ruim, falei, ai meu Deus do céu, vou desistir da minha carreira. Eu vejo banda à parte, vejo Godard e minha vida, eu juro, assim, vem uma energia Que que eu demais. falo, não, tô fazendo a coisa certa, bora lá, Sim. né? Seguimos na luta. Seguimos na luta. Mas eu, ao mesmo tempo que é isso, o Godard forma o meu caráter, eu também tenho um caráter formado pela Rainha da Sucata, Sim. né? Então acho que o Impuros tem um pouco um pouco de droga, um pouco de salada, Sim. sabe? E faz essa mistura muito brasileira, Uhum. né? De colocar a família no holofote e de ninguém ser bom e mal, porque eu também acho que isso é uma verdade absoluta. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal, Uhum. né? Mas nós somos seres impuros, né? E tanto que durante um tempo a série se chamou Ouro Branco, né? Porque o Ouro Branco é uma grande joia ali, né? Dentro da narrativa. Uhum. É, e aí, um executivo na época, né, da Disney, o querido Zico Góes, Uhum. ele ficava super incomodado. Ele falava assim, gente, não pode chamar Ouro Branco. Entendeu? Porque a gente está usando isso como dispositivo, porque é um diferencial, né? É um asset que o personagem Evandro, né, que é interpretado pelo Rafael Logan, usa no sentido, tipo, isso aqui não é qualquer droga, isso aqui é ouro branco, né, para começar a brincadeira dele, mas não é uma série sobre droga, é uma série sobre pessoas. E aí ele Uhum. falava: "Gente, tem que ter uma coisa aí, acho que é uma coisa de impureza, de não ser puro e tal", e a gente milhares de discussões e tal, a gente chegou em Impuros. Uhum. Que E legal. eu acho que esse é o grande acerto, assim, as pessoas não são certas, não são erradas, elas têm suas éticas próprias e elas se movem dentro disso. Todo mundo é impuro, né? Todo mundo é impuro, É. então as pessoas se identificam. Eu acho que uma outra coisa, assim, que é curiosa é que ela é oriunda de um relato, né, de um ex-policial federal. Uhum. Então tem muita verdade ali, que claro, né, o relato que ele trouxe daria, sei lá, 2 episódios.
né? Mas quando o material chegou na nossa mão em 2016. Mas a gente entendeu, na verdade, a complexidade, né? Que eu falava muito disso na sala de roteiro, que é uma sala assim que eu amo de paixão, que é o Gustavo Bragança. Uhum. Roteiristas, né? Vocês falam dos roteiristas. Sim, sim. Gustavo Bragança, Rafael Espínola, Gabriel Maria e Gabriela Gifone. Tipo assim, é o Dream Team do roteiro brasileiro, Que assim, eu demais. amo demais. E aí, eu falava muito para eles assim: a gente tem aqui o crime organizado versus o Estado esculachado, né? O Evandro, como esse expoente do crime organizado, né, que não é sozinho, mas ele é o vórtice, né, dessa entidade que está no Brasil e em todo o mundo, ele só consegue atuar de maneira organizada porque o Estado, que aí quem personifica aqui é o Morello, né, que é interpretado pelo Rui Ricardo Dias, pai do meu filho, inclusive, Uhum. é, a gente tem essa história aqui que só acontece porque o Estado não trabalha como se fosse, de certa forma, o Estado brasileiro, né, em geral, não se vê de forma organizada, com governança, sabe, com respeito às verbas, a todo orçamento que tem em mãos, tal. E aí os caras aqui viram e falam assim: "Cara, tem essa puta grana aqui, então vou fazer isso, 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 vou abrir Sim. rota aqui, vou fazer isso aqui". Então, uma coisa só acontece por causa da outra. Não adianta, eh, né, as entidades, as instituições falarem: "Nossa, porque a gente tem muita criminalidade e tal". Sim, isso é reflexo de uma governança geral mal feita durante décadas. E Hum. aí a gente vai entrar em outro lugar, né. Sim. E aí eu acho que é muito legal, porque como o Impuros ele começa em 89 com um episódio real, que foi o confisco do Collor, né, das poupanças, a gente vem andando de mãos dadas com a história do Brasil, Sim. né. Então, todo mundo teve um parente em 89 que perdeu Se dinheiro. ferrou. Entendeu? E todo mundo, de certa forma, aí a gente já dá um salto, a gente viu o celular chegar, né, quer dizer, todo mundo no sentido de que muitas pessoas viram isso ou relatam para os que não viram, né. Então a gente vem dando a mão para a história, vem dando a mão para a história da música, vem dando a mão para a história do Rio de Janeiro e do Brasil em geral, né, e na 4ª temporada São Paulo entra no circuito, e a gente, também, assim como tem uma escuta, né, junto à polícia, né, traz os relatos, a gente também tem uma escuta junto ao tráfico, né, para entender realmente quais são as dores e as questões ali dentro, né, Sim. e a gente entender realmente que todo mundo é impuro, não justificando as coisas que, né, são feitas, mas, eh mas assim, é isso, tem coisas muito erradas dos 2 lados, Sim. Super. né. E aí as pessoas se identificam, e vem história de amor, e vem o Gilmar, né, que é esse personagem engraçado, vem o Wilbert, que também é outro ponto de frescor, né, dentro da narrativa, e vem a Geise, que é uma mulher incrível, muito potente, que agora na 6ª temporada ela alça voo realmente de uma antagonista, né, da história. E é lindo, né, você vê uma personagem que nasceu grande, mas ela ganha um estofo, né, também interpretada pela Lorena Comparato, que é né, Demais. gigante. E a gente tem Fernanda Machado, que brilha como Andréia e coloca a polícia num lugar, eh, que tenta ter alma e tenta ter ética, né, mas é É difícil. difícil montar trocar ela. São muitos ingredientes, assim, mas eu acho que o maior de todos é isso, é uma certa humanidade no processo, eh, e sou muito orgulhosa, assim, passei muitos mal Eu bocados. também tenho o maior orgulho de você, Ai, por isso. para, gente, para, Que total, é demais. muito bom. Eu queria, aproveitar, eu achei lindo o que você contou, muito falando do seu trabalho executivo de produção
que também envolve criação, né, criativo. Então, me conta, assim, qual que é a sua visão, porque eu acho que o trabalho de produção é realmente muito criativo, né, não só a gente coloca muito nas costas dos diretores e atores, quem são os criativos né, até autores e as pessoas da sala de roteiro, mas a produção executiva é essencial para esse trabalho de criação. Me conta, o que que você acha disso? Eh, eu acho que como a gente trabalha com arte, com questões, né, como a gente é de humanas, digamos assim, como a gente é de humanas, né, a gente não é de exatas, a gente é de humanas, mas os números, as planilhas, né, que cercam, que regem a nossa vida como executivo, são das exatas, a gente precisa ter uma confluência. A gente, Uhum. né, confluência? Não, Sim, é sim. isso, né, a gente precisa Uhum. ter uma união aí. Então, eu tento unir, assim, eu vejo beleza nos números, sabe. Eu vejo, eu acho que tem uma beleza na métrica, então eu tento alinhar um pouco a planilha com a arte. Uhum. Porque a gente faz isso. Então você pode ser um controlador financeiro e ficar ali nos números, tá? Pagamento, tarará, pagamento, não sei o quê, não sei o quê. Se você não souber mais ou menos o que está acontecendo, Exato. minimamente, você vai apertar um botão errado, Vai, né? totalmente. Então, assim, o meu, a minha, assim, meu lugar como líder é trazer todo mundo para dentro da história e que todo mundo tenha propriedade, Sim, né. importantíssimo. Então, assim, tanto que várias, né, algumas controladoras financeiras, né, ou galera do jurídico, tal, fala: "Gente, vai ter uma reunião aqui de leitura de roteiro", aí o povo: "Mas o que que eu vou fazer?", Não, é essencial. Você entendeu. precisa entender o "Não, que você é. vai entender o buraco que a gente está se enfiando aqui", entendeu. Tipo, você vai Exato. entender o que que é, você vai entender quem faz. Se alguém ligar para você: "Pelo amor de Deus, eu preciso de um adiantamento de um pagamento para isso e para isso". Você precisa entender qual é a idiosincrasia desse setor, desse departamento, dessa profissional, o que está acontecendo aqui, né. Eh, eu falo muito "não", isso é muito difícil, né. Uhum. Então assim, e a minha equipe, né, no caso da governança, acaba falando muito "não" também. Então a Sim. gente precisa ter propriedade no "não", a gente precisa entender o "não". E a gente não vai entender o "não" se a gente não souber o roteiro, É. né. Isso falando da execução, Exato. E né. que só colocando um adendo, um parênteses no que você está falando, isso impacta diretamente em performance, né. Total, total, em performance e desenho de produção, porque assim, quando você sabe ler o roteiro como uma produtora, como uma executiva, como uma diretora de produção, ou qualquer cargo técnico que vá olhar para os números, para as datas, para os horários, para o plano de filmagem, e para as dezenas de planilhas e documentos que a gente trabalha, né, porque as pessoas acham que fazer cinema, né, tipo, para os leigos, Uhum. gente, é muito planejamento, né. Uhum. No Brasil, um filme leva em média 4 anos para ser realizado, Sim, né, eu tenho projetos de 8. sim. Então, eh, e eu acho que a gente precisa entender o roteiro, entender um pouco as questões para você trazer solução para o desenho de produção, por exemplo, né. Então tem que ter um pouco de poesia nos números, assim, pra e também a galera artística precisa entender minimamente as métricas, sabe. Eu acho que quando a gente conseguir alinhar um pouco melhor isso, como fazem já fora do país, em alguns lugares, a nossa indústria vai voar, né. Total. Porque não adianta virar e falar assim: "Ah, eu como roteirista eu quero receber isso, porque o filme é assim, assim, assado". Tudo bem, você pode falar isso, tá todo direito, tem todo o direito, né. Mas o mercado não está, eh palatável para certos movimentos, certas manobras, do tipo: "Eu como diretor de fotografia e minha equipe precisa disso, eu preciso daquilo", Sim. né. A gente tem um desenho de produção, vamos achar juntos
Isso, claro, com uma liderança, porque esse problema não é do diretor de fotografia, não é, Direção de do arte, roteiro, né? roteiro. A gente volta lá, né? Um prenúncio que eu falei, eu só me tornei produtora porque, como assistente de direção, eu me meti em várias confusões que não eram minhas, Sim. né? Mas o pensar juntos no trazer solução é muito bem-vindo. E eu só vou conseguir trazer essas pessoas comigo como produtora se eu conseguir olhar as letras, né, do roteiro, as propostas artísticas nas métricas, né? E se eu conseguir colocar métrica dentro da poesia, né? E isso também me valida para ter boas negociações com os agentes de mercado, né? Para conseguir olhar para uma plataforma que é performance em cima de performance, ali não tem bobeira, é número de views, é tudo é tudo. Algoritmizado. Obrigada, gente. Bateu uma gagueira aqui. Não, Então, sério, mas, tamo juntos. então assim, os números regem os executivos que estão nas cadeiras decidindo se vão investir ou não, Sim. né? Assim como regem os pensamentos dos possíveis investidores de patrocínio. Uhum. Então, a gente precisa trazer solução para essas pessoas. Eu preciso ter muita propriedade para chegar para um banqueiro na Faria Lima e falar: cara, traz a sua marca para cá. Uhum. A gente pode contar uma história assim, assim, assado, que tem alinhamento com os valores, e a gente vai arrebentar. E aí chega no agente de mercado e fala assim: oi, senhor agente de mercado internacional, grande pai de todos, poderoso, salve, salve. Olha só o que eu estou trazendo para você. Estou trazendo aqui ó, uma solução financeira, estou trazendo história, estou trazendo aqui, ó, tá vindo todo esse elenco maravilhoso, esse diretor incrível, esse roteirista premiado. É, é assim, não tem outro jeito de fazer, É, né? Então a gente tem que ter um pouco de poesia no número e um pouco de métrica na criação. acho maravilhoso isso. Acho que é Porra, isso. incrível. Temos aqui, anotei. Bruno, para! Muito bom. Esse é um grave problema, porque eu fico à vontade com você, parece que eu tô no bar, né? Não, mas Assim, essa é a ideia. Vamos aqui, a gente vai. É água, mas enfim, poderia ser poderia ser outra coisa, né? A um gente pode. vinhozinho. Pois é. Deixa eu te falar, falando um pouco, indo adiante, a gente estava conversando lá fora, sobre formatos e acho que mesmo o nosso público e qualquer pessoa, a gente quer logo emplacar um Impuros ou uma Round Six, assim, meu, sair daqui, eu vou dar um pulo que eu vou fazer a maior série, tenho certeza. E aí acho que vale a gente conversar um pouco de formatos que podem ser explorados para chegar lá, talvez, né, em virar um Impuros ou até coisas mais que, enfim, globais e por aí vai. E aí, o que que você pensa sobre isso, sobre formatos e telas que são possíveis de serem explorados até antes de virar uma grande série? Olha, Bruno, eu acho que a gente vive um momento que a tela está sendo questionada, né? E que a gente está sendo convidado a pensar sobre a economia da presença. Uhum. E então, mais do que nunca, nós como produtores, nós também estamos sendo convidados a trazer experiência, né? Eh, e aí é um cálculo um pouco maior, né? Eu acho que a gente, quem começou quando era tudo mato, né, que nem a gente ali e tal, a gente veio lá 2000 e pouco, daí veio YouTube, daí o YouTube fez um bloom, né? Mexeu um pouco as estruturas de Sim. como a gente poderia assistir as coisas, né? E aí vem a TV a cabo com a era de ouro de grandes estreias e grandes produções. E aí a gente Uhum. nunca mais sai de casa. Domingo à noite, Mad Men, Sim, Sopranos, né? Não quero falar com ninguém. sim. Aí depois a gente vem com os streamings chegando. Então a gente tem muitas viradas, né? Aí vem pandemia, a gente fica louco, é live, é post, é story, é não sei o quê. E vários outros, várias redes, a gente se conecta, tal.
E agora a gente está num lugar assim, eu também eu quero respirar, eu quero ir para o bar, eu quero me divertir, né. Sim. Então, a gente precisa agora criar experiências audiovisuais. E muitas vezes elas não vão nascer, eh, diretamente no audiovisual. Ou talvez ela não seja a história que você acha que é incrível, personagem que você acha que que todo mundo precisa saber a história, né, porque talvez não caiba nesse tipo de experiência na atualidade, pode ser que isso mude lá na frente, né, porque é isso, a gente tem várias ondas, mas alguns estudos mostram aí que até 2029 a gente realmente tem um chamado para a gente entender o quão nós estamos atentos, presentes, conectados com o que a gente está vendo, ouvindo ou vivendo. Uhum. Então, será que essa história aqui, que você acha desse personagem que é incrível, que vai ser um documentário que todo mundo precisa ver, pagar ingresso no cinema que é caro, se deslocar, estacionamento, pipoca, será que realmente merece a tela grande? Ou ela talvez mereça se tornar um podcast Uhum. para criar, na verdade, formar comunidade, né, o famoso fandom, pra entender realmente o alcance e a potência, e até um estudo de caso mesmo para se tornar filme, ou para se tornar série, né. Eh, ou será que essa história aqui ela é tão potente, que não venderia muito livro? Né. Uhum. Assim como eu recebo, né, muitas ligações tanto de editoras quanto de autores, assim, tipo: "Olha, eu tô com um livro aqui, um manuscrito, isso aqui dá um filme", mais ou menos, porque talvez, quando a gente lê muitas obras, elas criam visuais, a gente começa a visualizar, mas essa é uma visualização que eu, Mariana Richardi, tenho com o meu repertório e com esse momento que é muito meu íntimo de leitura, ou realmente é uma história que a gente consegue fazer uma adaptação e trazer um alcance que vai falar: "Meu Deus, eu via o Harry Potter era assim, e de repente ele é grande, ele usa óculos redondinho, ele tem um negócio aqui, ele era exatamente como eu lia no livro". Eh, então eu questiono muito se todas as histórias merecem a tela, eh ou se elas não merecem antes outros caminhos para a gente conseguir entender, se tornar, por exemplo, um quadrinho, Uhum. e não somente para testar, a história, a potência, mas porque a gente realmente precisa trazer experiência, a gente precisa criar fã, precisa criar repertório, comunidade, e formando audiência para depois lançar o produto, né. A briga é muito grande, são muitos produtos, audiovisuais sendo lançados, eh, do mundo inteiro, né, o tempo todo, sejam nas salas de cinema, sejam nas plataformas de Sim. streaming. Então, assim, a gente tem um excesso até, a gente precisa perguntar, né: "Essa história precisa existir?". E vários projetos, quando a gente faz essa pergunta, às vezes o próprio autor ou diretor fala assim: "Puxa, verdade, não sei". Fiquei insegura agora, ou Sim. quero um longa, vira um curta, Uhum. né, e eu não sei, acho que a gente, vou sempre trazer o Paulo Gustavo, que eu acho que é uma boa referência. A gente não pode ficar tão ensimesmado, né, Uhum. a gente precisa entender quais são as nossas dores, quais são os nossos movimentos, o que que a gente quer falar, o que que precisa, ser ouvido, mas entender o formato para isso, né. Sim. O Kleber Mendonça Filho, por exemplo, não estava no Oscar à toa. A caminhada dele é uma caminhada de pesquisa e evolução cinematográfica que ela é muito clara se você estudar desde os curtas-metragens. E Uhum. pode ficar falando que, ele tá lá porque ele é casado com uma francesa. Sim, gente, ele tem uma mulher maravilhosa. A Emily é uma baita produtora, entendeu? E Uhum. ela é mais do que a mulher do Kleber, é uma grande produtora, uma grande profissional, tem conexões, e é assim que a gente faz cinema mesmo, com conexões. Claro. Mas, assim, não é sobre isso, sabe? Não é sobre: "Ai, porque a figura dele é Y, porque ele foi crítico". Gente, para olhar a cinematografia dele.
ele é quase obcecado por um assunto, só que ele trabalha isso de diferentes maneiras, eh, formatos e é uma cadeia muito evolutiva, assim, né. E aí ele vem com o agente secreto e faz bum, né, joga o Brasil, assim, com muita purpurina, com muito talco, né, do frevo, e muita reflexão, né. Ele traz a dona Sebastiana para a gente gargalhar com o Uhum. personagem, mas traz o Armando e o Marcelo numa busca impressionante pela origem, uma busca mátria, né, pela mãe. E aí tem tanta significância nisso, né, então o Kleber foi parar em Cannes e no Oscar e com esse louro todo, entendendo muito bem, né, o formato, eh, e e as conexões que ele poderia fazer através das escolhas, né. Então, enfim, acho muito bonito e eu acho que muito inspirador, assim, pra gente. Acho lindo falar de inspiração. Vou pegar esse gancho e eu quero saber, onde você vê a Mari Ricciardi, daqui 5 anos e daqui 10 anos? São perguntas Ah, difíceis, às mas vezes eu nem eu. mas assim, vamos pensar aí, vamos fazer. Então, Ah, onde você vê a Mari em 5 anos e 10 anos? deixa eu falar uma coisa muito brega, Fale, aqui é tudo permitido. né, realmente, assim, poxa, isso vai para o ar e eu tô achando que eu tô falando com meu amigo. Mas eu eu gostaria muito que daqui 5 anos, eh eu tivesse muitas produções, né, porque 5 anos, assim, né, já estou plantando agora efetivamente, né, coisas que vão acontecer daqui 3, 4, 5 anos, eh, produções que realmente, assim, tocassem, mudassem, mexessem com o público de uma maneira, eh, visceral e que eu fosse reconhecida por isso, sabe, tipo, porque não reconhecida, tipo, capa da Vogue, né, sei lá, não é sobre isso, mas, Sim. eh, é que existe um trabalho mesmo para pessoas estarem em lugares, em festivais, em público, eh, em forma de série, documentário, filme, que seja, que isso tudo é regido porque tem uma cabeça produtora por trás, Uhum. né. A gente ainda olha muito para o diretor, pra diretora, a gente ainda olha muito para elenco e sim, são todos muito importantes. Mas existe uma figura que é, né, a produtora, que pega a ideia no cerne, assim, às vezes realmente é isso, é um relato que chega, é é um manuscrito, e você olha aquilo como um produto, que vai ocupar uma tela gigantesca numa sala IMAX, Uhum. né, e que talvez vai mudar o dia de uma pessoa, vai mudar, o humor, a hora, ou a vida dela, né. Então, eu queria muito, que nos próximos anos o fazer audiovisual, produzir audiovisual, ganhe tanta atração e potência quanto o o existir, o criar e a artesania do audiovisual só, Sim. né. Ah, daqui Ele 10 10 anos. anos, um Cannezinho, né. Canezinho, levar. Cannezinho, levar, porque eu já estive naquele tapete vermelho 2 vezes, né, assim, agora eu quero um palminha de ouro, né, Exato, assim, aqui ó, no né, bolso. eu acho, Acho merecido e né, justo. justíssimo. Um Emmyzinho internacional também, né, já bati ali também na porta 2 vezes, então, International Emmy, acho que não seria nada mal, eh, e mas é isso, eu sou muito, muito feliz como uma pessoa que chegou, eh, do interior com R$ 150 no bolso em São Paulo, viver do fazer audiovisual. E é muito trabalho, não tem herança, não tem, eh,
costas quentes, não tem nada Sim. assim, né, e você bem sabe que o nosso meio é complexo nesse lugar, então, poxa, trabalhar mais 5, 10 anos com isso vai ser incrível, vai ser Vai. incrível. Então é E isso. vai ser, assim, é muito. O mercado tem muita sorte de ter você nele. Ah, Porque, enfim, com certeza, fui brega, mas é verdade, porque você é uma das pessoas que mudam o mercado e trabalham para isso. e Né? briga, né, E briguenta, tipo briga, e vai, temos que ir para esse caminho, e fala assim, vamos, todos ai remando. gente, Maravilhoso. obrigada. Eu acho que um último pedido, assim, para você, eu gostaria que você deixasse um recado. Pode ser para as pessoas que estão começando, que estão nos assistindo, eu tenho muitos alunos, né, que nos acompanham, e assim, acho que envolve os seus aprendizados também, mas que serve para todo mundo. Então eu queria que você deixasse aí um recado e um aprendizado, por favor. É para estimular ou pra fazer as pessoas desistirem de fazer só Faz o que seu coração mandar, porque fala assim, vai para medicina. tipo isso, né, Ponto, tipo, vai acabou. estudar, a louca. Eh Eu acredito que o audiovisual, né, o cinema e a TV tem um glamour, né? A gente olha o tapete vermelho, é, é incrível, né? O seu nome no tapete vermelho de Cannes, você passa ali e tal, tá. Mas isso dura 30 segundos. Então, se você efetivamente deseja o audiovisual como sua carreira, tenha realmente uma conexão, uma vocação em trabalhar, tipo, e não em brilhar, e não em aparecer, e não é que a gente não é que as pessoas não apareçam, né, mas eu acho que a vaidade, muitas vezes, ela pode tirar um brio do trabalho, e você pode deixar de brilhar exatamente por você não entregar o que efetivamente você precisa, né. Então, Uhum. é isso, tipo assim, curta muito o que você escolheu fazer, né, eh, e e deixa que as coisas vão acontecer, e elas Sim, acontecem, né. sim. Eu acho que é a audiovisual é em tudo, né, assim, treino, disciplina, entrega Muito e empenho. empenho, não é nenhum segredo, assim, né, mas é muito trabalho, 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 olhando sempre para frente, tentando entender, antever, né, assim, acho que tem esse exercício mesmo, mas, ai, quem gosta de trabalhar a gente sozinho, não é aqui, não é no audiovisual. Não, nossa, é um trabalho coletivo, né? É um trabalho, assim, plural, não existe, assim, se você quer um trabalho que é singular, assim, eu mesmo e Irene, Uhum. né, não é. O Não é. audiovisual também, não é. Realmente. Acho isso. Amei. Ah, espero ter sido bom. Foi incrível, tá sendo. Maravilhoso. Deixa eu, então, finalizar aqui. Mar, obrigado por ter Obrigada a vindo. você, gente, Amei o gostoso, papo. Que gostoso. delícia. Eu esperava que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tão bom o nosso papo aqui. Que bom, fico feliz. Então, aqui quero agradecer. Esse é o Tractana Mandrake. Você sabe por que é o Tractana Mandrake, né? O Tractana Mandrake é a Tractana, né? Que é uma gambiarra. E Sim. Mandrake, que é o que vai na frente da luz, que também é uma gambiarra. Então a Aham. gente faz a gambiarra da gambiarra. Exatamente. Que é um pouco da nossa história, né? Das gambiarras profissionais. Exatamente, é o que a gente faz no final do dia, né, assim, é uma inovação, né, Tractana Mandrake. Boa. Demais. Então, obrigado, Mar, mais uma vez. Obrigada Ficamos a você. aqui. Então, um beijo, galera. Vamos.